para que mais pessoas sejam abençoadas. E eu tenho a certeza que só de você ter entrado aqui, você já está sendo abençoado em nome de Jesus. Tivemos um culto pela manhã maravilhoso, onde Deus operou, se manifestou, e não será diferente aqui. Abra o seu coração, não deixe nada distrair você. Se vier ao sono, levanta a mão para o obreiro, peça para ele trazer um copo de água para você, porque nessa hora o inimigo faz de tudo para você não ouvir a palavra de Deus. Eu estou para compartilhar, era para ter compartilhado já, mas a pessoa que coloca a frase no vídeo para mim demorou demais, então hoje eu não vou compartilhar mais esse vídeo, vai ser amanhã, mas eu não consegui me segurar. Mas que vídeo maravilhoso, é de um missionário que já pregou em vários países onde é fechado por o evangelho, onde a perseguição é tremenda. E ali ele falando ali dos testemunhos, dos milagres que aconteceram, vieram lágrimas ali. Eu falei, Jesus, nós ainda não sabemos como é servir o Senhor. E eu vou passar para você um vídeo também de um cidadão sendo batizado no gelo, lá na Rússia, que também o pessoal não tem a liberdade para batizar em qualquer lugar. E o cidadão fez um buraco no gelo, pegou o machado, quebrando o gelo lá, o pastor, e batizou o cidadão lá, coisa bonita. E nós precisamos aprender a servir a Deus, porque senão você vem à igreja e aí você não consegue aprender de Deus, você fica distraído, o inimigo faz de tudo, como eu dizia para você, para distrair você. E aí esse testemunho desse vídeo que eu vou compartilhar, o pastor fala que lá na China é proibido as pessoas ter Bíblia igual nós temos. Sabia que nem todos lá podem ter Bíblia? Parece que é uma Bíblia, eu não lembro para quantas pessoas que é, mas é para um certo grupo de pessoas. E não fica andando a Bíblia por todo lugar não, igual aqui. É na igreja, fica trancado e tudo mais, e tem o momento certo para a pessoa ler. Só lê quem vai na igreja, o nome da pessoa tem que estar na lista de quem vai ler. Tem gente que espera 3 meses para chegar a vez dela para ler a Bíblia. Olha que coisa séria. E aqui temos uma liberdade tremenda para abrir a palavra a hora que quisermos, para ler. Tem gente que deixa lá jogado no Salmo 91, com a página amarela, cheia de poeira, e não aproveita. Eu assisti um filme, eu não indico você assistir não, porque tem algumas coisas lá que eu não concordo, chamado Eli. Mas o cidadão também, ele relata o valor que tem a Bíblia. E ele pega a Bíblia, ele foge, o pessoal vai atrás dele perseguindo ele, porque ele quer aquele livro. Não, tem que pegar esse livro dele. Mas para você entender, por que lá na China o governo não deixa o pessoal ler? Porque isso daqui muda a vida das pessoas. A pessoa conhece a verdade que está aqui dentro e ela é liberta por essa verdade. Ela é liberta do sistema do governo, ela é liberta do sistema da mídia, do sistema dos homens, e a vida dela muda completamente. E é o que a mídia não quer, é o que o sistema dos homens corruptos não quer. Então eles privam muita gente aqui da palavra, porque sabe o poder que ela tem. Quando os apóstolos começaram a pregar a Cristo, a palavra diz lá que os governos da época, as autoridades, esses homens transtornaram o nosso mundo. Quer dizer, porque estava sacudindo por onde passava, e acontece hoje a mesma coisa. Quando o evangelho é pregado com o poder, com a unção do Espírito Santo, e entra no coração das pessoas, a pessoa muda. Então por isso que o pessoal restringe, o inimigo faz de tudo, levanta fortalezas. Nesse testemunho que eu vou mostrar para você, que depois vai estar na minha página no Facebook, eu vou colocar lá. Mas veja todo o vídeo, é bonito, 9 minutos mais, quase 10 minutos, mas vale a pena. Chega uma hora ali que, se você mesmo é aquela pessoa que o coração, você está completamente na presença do Senhor, você se converteu, você não consegue segurar as lágrimas. Jesus, que coisa bonita. Não vou contar tudo para você não, senão depois na hora que você assistir não vai ter mais graça. Mas depois, amanhã, eu não sei que horas, mas pode ser que pela manhã eu coloco, à tarde eu vou colocar lá. Mas que coisa bonita, e não é coisa de gente que ouviu falar, não, o cidadão viveu, ele passou por esses países, ele sabe o que ele está falando, ele viveu a situação. É um missionário que foi lá, viveu tudo ali. Fala sobre Fidel Castro, fala sobre a Cuba, ele é casado com uma cubana. Ele abre o jogo ali, fala toda a verdade ali, e é coisa boa para poder você se inteirar do evangelho, da importância que é a palavra de Deus e da força que o diabo faz para poder o evangelho não ser pregado, da oposição que ele faz, usando governantes, usando tudo, usando a mídia para poder deturpar o evangelho, para poder zombar de Cristo, para as pessoas ficarem incrédulas. Mas nós precisamos de aprender a anunciar a paz, a anunciar as boas novas de Jesus, porque vale a pena. Vamos aqui ver uma palavra bonita que está em Romanos, começando em Romanos capítulo 10, vamos lá? Hoje nós vamos aprender a importância da sinceridade e da confissão.
Tem muita gente que está doente, muita gente que está vivendo uma vida de miséria, vivendo uma vida cheia de mágoas, de ódio, de sofrimento, porque a pessoa ainda não aprendeu a ser sincera e a confessar, primeiro diante de Deus, os erros dela, reconhecer os erros dela e confessar diante de Deus, e depois também confessar diante de alguém que a pessoa feriu, que a pessoa maltratou, que a pessoa enganou, que a pessoa furtou, que a pessoa fez alguma coisa que prejudicou ela. Então vamos aqui em Romanos. Aí uma pessoa até colocou no comentário, se ela estiver assistindo ia falar porque não precisa de fazer assim. Ela colocou confessando para os irmãos. Não precisa disso não. Você tem que procurar a pessoa que você errou, não é confessar publicamente aí, né, o que você tem feito de errado, não. Não é isso não. Chegar aqui, né, pastor, já que é para confessar, deixa eu aqui tomar o microfone aqui, quero confessar aqui os meus pecados. Não é assim não. É primeiro diante de Deus e depois procura a pessoa que você errou e se acerte com ela. É desse jeito que tem que ser. Romanos capítulo 10 versículos, eu estou falando isso porque eu coloquei no título, né? Assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí a pessoa às vezes acha que tem que falar publicamente diante de todos. Não é assim não. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão da verdade, da sinceridade, dos seus erros, pode levar você à salvação. Agora nós muitas vezes deixamos o espírito enganador entrar dentro de nós e nos levar a achar que não temos erros nenhum, não temos defeitos nenhum. O próprio salmista, vamos ver aqui agora no Salmo 19, ele falou isso daqui para nós que é importante. Tem gente que às vezes acaba com o casamento por causa disso, só sabe apontar o dedo para a esposa e os defeitos dela, mas ele não sabe ver que ele às vezes é pior do que a esposa. Às vezes acaba com o relacionamento do pai e dos filhos, porque o pai só sabe apontar o dedo para o filho e falar mal, mas não vê que ele também tem falhado com o filho. Isso em qualquer área da sociedade. A pessoa sabe apontar o dedo para todo mundo e sair metralhando meio mundo, dizendo que não presta, que não vale nada, mas ela não olha para ela. É como sexta-feira eu dizia, tem gente que fala, o meu vizinho da direita não presta, o da esquerda não vale nada, o da frente não vale um real furado. E você? Será que você não se enxerga? Tem que parar com esse negócio. Talvez você está cego, está enxergando o erro de todo mundo e não enxerga os seus. E talvez você está sendo pior do que todas as pessoas para a qual você está apontando o dedo a elas. Então vamos aqui em Salmos 19, que nós vamos ver aqui, versículo 12 em diante. Quem pode entender os seus próprios erros? Ninguém. A pessoa não é humilde para entender, para reconhecer. Tem gente que pisa na bola, que trai, que engana, e depois limpa a boca. Jesus falou da mulher adúltera. Ela adultera, limpa a boca, não aconteceu nada. Não, você adulterou. Eu? Eu não fiz nada. A pessoa se acha a mais santa, a mais perfeita de todas, se acha no direito de bater no peito. Nós não vamos lá, mas eu deixei escrito aqui no esboço, o fariseu e o publicano que subiu ao monte. Jesus falou dessa parábola. O fariseu, todo cheio de si, se achava melhor do que todo mundo, se achava mais de Deus do que todos, se achava mais santo do que todos, subiu lá, levantou o rosto para o céu assim, todo, cheio de si, todo soberbo. E eu não sou como demais pecadores. Quer dizer, todo mundo é pecador, menos eu, coitado dele. Muita gente está assim, achando que não tem pecado. Todo mundo tem pecado, menos ela. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu não sou como esses demais homens aí. E o publicano talvez era mais santo do que ele, orava mais do que ele, servia mais a Deus do que ele, mas reconhecia as suas falhas, os seus erros, e que era dependente da misericórdia de Deus. Não teve nem coragem de levantar o rosto para Deus, baixou a cabeça, Senhor, misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou, esse Deus seja justificado, não aquele. Porque aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Isso é soberba, pessoal.
Às vezes a pessoa chega diante de Deus, como eu te disse para você, e ela até na oração dela é soberba. Deus, é que eu não aguento minha mulher, é que minha mulher é isso, é aquilo, e fala mal da mulher para Deus, ou do marido. Mas devia parar. Senhor, eu também sou pior do que ela, eu também sou provocador. Deus, eu sou uma pessoa difícil também. Deus, o meu filho é assim, é rebelde. Deus, mas eu estou também dando motivo, talvez eu sou pior do que ele. Não é errado você falar com Deus, não, abrir o coração e falar o que está acontecendo, não. Agora você não pode deixar de também colocar os seus erros diante de Deus. Abrir o coração. Deus, eu também sou assim, eu sou até pior, eu ajo pior. Eu preciso de mudar aqui e ali, me ajuda a mudar. Mas é como diz a pergunta aqui, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Senhor, aqueles erros que estão escondidos na minha vida e que eu não estou enxergando, lança eles fora de mim. Tem que pedir. Também da soberba guarda o teu servo. Não vai ser soberbo igual o fariseu. Até na oração tem gente que é soberba. Eu já te dei o exemplo há pouco. Chega acusando todo mundo, condenando todo mundo, e só ela é a certa. Para que não se assenhoreie de mim. Para que o inimigo não tenha domínio sobre mim. Quer dizer, Senhor, se eu errei, eu vá confessar que eu errei para a pessoa. Porque senão você fica no domínio da pessoa que você errou, que você não pediu perdão. Deus manda se acertar com a pessoa enquanto estivermos no caminho. Não deixe nada de errado com quem quer que seja. Vai deitar a cabeça no travesseiro e vai descansar em paz, sabendo que você está bem com Deus e com os homens também. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Tem que ser sincero. Vamos agora em Tiago, capítulo... Deixa eu ver aqui se eu marquei. Não marquei não, mas é Tiago 5. Tiago, capítulo 5. Hebreus, Tiago, capítulo 5. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então você está na oração, lembrou que alguém fez alguma maldade com você? Aí você ora a Deus. Deus, eu vou pedir para que o Senhor toque o coração daquela pessoa, que ela se arrependa do mal que ela cometeu comigo, contra mim, contra a minha família, o prejuízo que ela me deu, e faça para ela vir pedir o perdão, que eu estou disposto a perdoá-la, mas Senhor, diante de Ti eu já quero dizer que o meu coração está limpo. Aí você é curado e você ora para a pessoa ser curada. Mas o que nós estamos vendo hoje é completamente diferente, o ódio tomando conta do coração dos homens. É um com ódio do outro, é um maltratando o outro, é um ofendendo o outro, é um perseguindo o outro. Por causa de partido, por causa de raça, por causa disso, por causa daquilo outro mais. Estamos nos esquecendo do Evangelho. Está até falando para Deus, poxa, a gente não sabe servir a Deus não. Porque nesse testemunho, contando só mais uma partezinha para você, o cidadão viu um punk, sabe que é punk? Eles, né, que tem cabelo para cima, assim, todo colorido, jovem, e a camisa escrito que o destino dele era o inferno. Falando assim, declarando que ele ia para o inferno. Aí esse pastor evangelizou ele. Falou, rapaz, seu destino não vai ser o inferno não, é o céu. Como é que você ficou revoltado lá com o pregador e tudo? Que você fala isso para mim e tal? E começou a brigar e o pregador então com sabedoria falou, olha, eu quero dar um pouquinho do meu tempo para você e conversar com você. E foi conversando, ganhou aquele rapaz para Jesus. Nós somos muitos religiosos. Que eu estava falando para Denis, se fosse nosso caso, apontava o dedo, olha lá, perturbado, até amaldiçoava às vezes. Olha lá o perturbado, não sei o quê. Quer dizer, mas você já foi falar de Jesus perturbado? Porque é fácil apontar o dedo. Você já foi falar de Jesus para a pessoa que você está vendo ali, que está fazendo coisa que não agrada a Deus? Talvez nunca foi. Mas apontar o dedo é fácil. Então nós temos que mudar, pedir para Deus, tirar de nossa religiosidade esses ensinamentos errados que aprendemos aí, que não é com Jesus, que Jesus não ensina a ser desse jeito. Jesus ensina a amar, Jesus ensina a orar, Jesus ensina a perdoar. Então você está ali, lembrou de alguém que fez alguma coisa, ou que você fez contra alguém, Deus, eu vou procurar aquela pessoa para acertar. Não precisa de você abrir não, o filho pródigo.
Ele fez tudo de errado com o pai e com Deus também. Depois que ele estava na pior, ele lembrou que o pai sempre foi bom com ele, nunca fez mal, nunca deixou faltar nada, e disse: na casa do meu pai tem abundância de pão, eu vou voltar, e eu vou confessar, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante o Senhor. Não adianta só confessar a Deus quando você peca contra Deus e contra alguém. Pecou contra Deus e contra o pai, contra a mãe, contra o marido, contra a mulher, contra o amigo, contra o patrão, tem que procurar a pessoa e se acertar com ela também. Não, só pedir perdão para Deus já está certo. Está certo nada. Você ofendeu a pessoa. Você prejudicou a pessoa. Tem que ir lá e pedir o perdão para a pessoa também. Se ela não quiser perdoar, aí já não é uma alçada sua. Aí você entrega na mão de Deus. Deus, a minha parte eu fiz. Ela não quis dar o perdão, então a minha parte está feita e eu me sinto livre. Vou deitar minha cabeça no travesseiro em paz, porque eu fiz com sinceridade e com verdade. Não foi só para fazer média, não. Foi porque eu quero realmente me acertar e ter paz com o Senhor e com todos. O filho podia ter chegado. E aí, pai, voltei. E como se não tivesse acontecido nada. Mas não. Ele sabia que tinha que se acertar. E foi o que ele fez. Confessou. E nós vimos em Romanos que com a boca se faz confissão para a salvação. E aquela confissão dele levou ele à salvação. Ele fez uma festa, o pai fez uma festa, convidou os vizinhos e falou: olha, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi salvo. A confissão leva a pessoa à salvação. A mulher do fluxo de sangue, eu estou aqui encurtando, dando a resumida, que se eu for em cada lugar aqui, nós estendemos muito a mensagem. E tem algumas coisas ainda que eu quero falar com você. A mulher do fluxo de sangue, quando ouviu falar de Jesus, bateu a fé no coração dela, e ela teve a certeza que seria curada. Ela foi por detrás, entre a multidão, tocou nas vestes de Jesus, e Jesus sabia que ela tinha tocado, mas Jesus queria uma confissão sincera e verdadeira dela. E ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos: como assim? O Senhor pergunta quem te tocou. O Senhor está no meio de uma multidão, aperta aqui e ali, e a mulher podia nessa hora fazer o quê? Opa, que beleza, hein? Tudo cooperou para o meu bem. Já não queria confessar que sou uma pessoa tímida. Eu não vou me apresentar aqui diante dessa multidão que eu corro risco até de ser apedrejada. Tem alguns que podem me conhecer aqui, saber da minha situação, que eu estou desse jeito, e a situação dela não podia estar no meio da multidão, que era considerado como leproso e como imundo. Tinha que ficar isolado da sociedade, do meio do povo ali, da multidão. Então eu posso ser apedrejado aqui, eu vou ficar quietinho e vou voltar para minha casa e pronto. Não, não. Ela se apresentou e ela confessou. E Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. E se ela não confessa, esconde a coisa e vai embora para casa? Talvez continuaria doente, até morreria. Então não podemos deixar de abrir o coração e de confessar, porque é para a nossa salvação, é para a nossa saúde, é para a nossa paz. Enquanto você esconde algo que você fez de errado e não confessa a Deus, que Ele já sabe, Ele só quer a sua confissão, e esconde também do homem, você fica igual Davi. Davi escondeu o pecado dele mais ou menos 1 ano. E aí depois, quando ele foi repreendido, ele foi abrir o coração e confessou. Mas esse 1 ano foi um ano de tormento. Esse 1 ano foi um ano de muito peso, de muita opressão, e não valeu a pena. Ele não tinha mais humor. Ele não tinha mais alegria da salvação. Ele não tinha mais paz. Ele mesmo falou isso. Nós vamos ver já já isso daqui. Mas ele ficou 1 ano mais ou menos ali encobertando a coisa. Mandou trazer o marido da guerra para esconder que o bebê não era dele e tudo mais. O marido não quis descer para poder se deitar com a esposa. Ele mandou colocar o marido da mulher, que é Urias, o marido da Batseba, na frente da batalha. O cidadão morreu. E ele ficou ali achando que não ia dar nada. O maior erro que a pessoa que peca, que engana, que trai, que subtrai algo de alguém, que aceita suborno, que faz qualquer coisa que a palavra condena, o maior engano que ela comete é achar que ninguém vai descobrir. Um dia o pecado dela acha. É igual Saul. Saul, ele foi repreendido, mas não quis saber de confessar. E se deu mal. Perdeu o reinado, depois perdeu a família, perdeu tudo, se quebrou tudinho. E tem pessoas se quebrando pelo mesmo motivo. Só está contando que isso tem muitos anos já. Um cidadão pegou um cheque, a irmã foi e deu um cheque na igreja, o cidadão pegou e depois o cheque sumiu. Ô amigo, o cheque está com você? Não, nem vi esse cheque, missionário. Ah, mas a irmã falou que entregou. Não, nem vi. Diante do Espírito Santo. Que o Espírito Santo me mate se eu vi esse cheque. Tudo bem, você está falando, então é você com Deus.
2 anos se passaram, o cidadão ficou cego. E ele procurou um missionário. Olha, eu queria dizer, sabe aquele cheque? Não quero saber. É você com o Espírito Santo. Eu não vou entrar nessa briga. Se o Espírito Santo quiser te perdoar, que ele te perdoe. Quanto a mim, tenho mais nada a ver com isso. Por quê? O momento de ele ter confessado já havia passado. A mesma coisa de Ananias e Zafira. Tentaram enganar o apóstolo Pedro. Ananias bateu as botas e foi embora. Zafira teve chance ainda de confessar. Ô mulher, fala a verdade aqui. Foi portanto que foi vendida a propriedade? Ela devia confessar, ser sincera. Olha, eu queria dizer que não foi não. E mais, queria ir a fundo. Foi eu que dei a ideia ainda. Assim como a serpente enganou a Eva, e a Eva então se deixou levar, e o Adão também, eu também me deixei enganar. E eu coloquei então na cabeça do meu marido para fazermos isso, ele aceitou, e eu queria pedir aqui perdão e falar a verdade. E ela seria então poupada, a história terminaria diferente, e ela não morreria como morreu o marido. Mas não quis confessar, e se deu mal. Meu amigo, você não sabe o poder que tem a confissão. Quando você faz com verdade, com sinceridade. Não é apenas para participar da Santa Ceia e depois volta a fazer tudo errado de novo. Não é apenas para ter um benefício, mas porque você está arrependido e você quer se acertar. Aí você muda completamente a sua história. Vamos aqui ver esse caso do Davi no Salmo 32. Ele escondeu a coisa e ele viu que não é bom esconder. Todo dia a mente dela fica condenando ela, acusando ela do que ela fez de errado. A pior coisa que tem é você saber que você está errado, que você está escondendo algo e a sua mente ficar te acusando. Quando você confessa a coisa, ainda que a sua mente venha te acusar, o seu coração venha te condenar, Deus é maior. E você então repreende, porque você sabe que você já se acertou. Diabo, o meu Deus já lançou esse negócio no mar do esquecimento, eu já procurei a pessoa com a qual eu errei, e eu não quero mais saber desse assunto. Esse morto está enterrado, e eu não permito você desenterrar. Acabou. Você não permite a coisa ficar ali, viva diante de você. Salmos 32, versículo 3 em diante. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Quer dizer, a pessoa, ela perde a juventude. É aquela pessoa que fica velha antes do tempo, de tanto sofrimento que ela tem na vida, de tão maltratada que ela foi. Você olha para o semblante dela, quantos anos você tem? Tanto. Hã? Você nem acredita. Você conhece alguém que tem a mesma idade e a aparência é completamente diferente. Mas isso daqui também é estrutura. As estruturas envelhecem, enfraquecem. A pessoa, ela não suporta. Aí diz mais: pelo meu bramido em todo dia era um sofrimento, um gemido, uma dor que não cessava, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Não tinha humor, vivia de mau humor. E pastor, eu conheço gente que só vive de mau humor. Tem que orar, pode ser algum pecado que a pessoa esteja ali. E não confessa diante de Deus, não se retrata com quem vive ofendendo, pode ser com a esposa, com os filhos, ou com quem quer que seja. É soberbo, acha que está tudo bem, acha que é o perfeito, que é a perfeita, que é o melhor de todos, quando não é. Aí o humor se vai embora, a vontade de viver, a alegria de viver se vai embora. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Chega de encobrir, cansei. O negócio é confessar. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Transgressões é falta de respeito aos limites. Tudo tem limite. E tem gente que já ultrapassou muito tempo dos limites. Tem extrapolado os limites. Nosso limite é a palavra de Deus. Eu faço o que eu quiser com a minha vida. Tudo bem, só não reclame depois dos resultados desastrosos que você terá. Não reclame com Deus, não reclame com quem quer que seja, porque a escolha foi sua. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. E Ele perdoa.
Deus não é um Deus pronto a castigar, Ele é um Deus pronto a perdoar. Desde que a pessoa se arrependa e com verdade, com sinceridade ela confesse. Porque a pessoa pode até confessar, mas só Deus sabe se aquela confissão é sincera e verdadeira, ou se é só para fazer uma média, só para ganhar um ponto positivo, só porque quer algum benefício. E se não for sincera, não vale diante de Deus, porque Ele conhece o coração. Vamos aqui ver